Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Gostaria de compartilhar um texto da palavra do Senhor nosso Deus no livro de Josué, capítulo 24, versículo de número 32. Também enterraram em Siquém os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata. Portanto, foram em herança para os filhos de José. Eu gostaria de falar um pouquinho a respeito dos cuidados que nós devemos ter com o nosso corpo físico. Houve um período em que era bastante ensinado nas igrejas como o cristão deveria se comportar, como o cristão deveria se vestir, como o cristão deveria proceder a este respeito. Mas foram passando-se os anos, aquela liderança conservadora, aquela liderança prudente, aquela liderança modesta, espiritual, temente a Deus, zelosa, que fundaram a igreja no Brasil. Estou falando propriamente do movimento pentecostal. Muitos partiram para a eternidade e surgiu uma nova liderança. E é certo que ainda existe muitos irmãos e irmãs, líderes, que são conservadores, que são preocupados em transmitir todo o recado de Deus, todo o ensinamento de Deus aos seus liderados. Mas, infelizmente, nós temos visto acontecer em muitos lugares um desprezo para esta área, para o cuidado que o cristão, que o homem e a mulher tem que ter com o seu corpo físico. A palavra do Senhor nosso Deus nos ensina, na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita no corpo do homem e da mulher que serve a Jesus Cristo. A palavra do Senhor nosso Deus também nos ensina na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que todo o nosso ser precisa ser santificado. O Senhor Deus precisa ter acesso em todas as áreas da nossa vida, no espírito, na alma e também no nosso corpo. Então, o Senhor Deus, ele se preocupa com o cristão. O Senhor Deus se preocupa com a aparência do cristão. O Senhor Deus se preocupa com a maneira do cristão se comportar em sociedade, se apresentar em sociedade. É interessante que José, quando ele estava próximo da sua morte, José do Egito, no Egito, quando ele estava próximo da sua morte, no capítulo de número 50 do livro de Gênesis, do versículo 24 até o versículo 26, ele fez com que o povo prometesse a ele, quase que um juramento, uma promessa, e ele disse que o Senhor Deus certamente iria visitar o seu povo e fazer com que eles viessem a sair da terra do Egito. E ele disse, quando isto acontecesse, que o povo vivente na época pegasse os seus ossos, ou seja, os seus restos mortais, a sua estrutura que sobraria após a morte, e levasse para a terra prometida. Quer dizer, José se preocupou com o seu corpo. José se preocupou que o seu corpo não ficasse no Egito. E nós sabemos que o Egito é símbolo do mundo. José pediu que o povo levasse os seus ossos. E a Bíblia Sagrada nos mostra, no capítulo 13, versículo 19 do livro de Êxodo, que quando o povo de Israel saiu da terra do Egito, Moisés
juntamente com os líderes, juntamente com o povo, tomou os ossos de José, que estava no Egito, e transportou juntamente com eles para aquela longa viagem. Paulo ensinou em sua carta aos Romanos, no capítulo 15, versículo 4, que todas as coisas que dantes foram escritas para o nosso ensino foram escritas, para que pela revelação das Escrituras ou consolação das Escrituras tenhamos esperança. Observe que isto tem um ensinamento para nós. Se os restos mortais de José não foram deixados no Egito, se houve uma preocupação com o corpo, com os restos mortais de José, será que Deus também não se preocupa conosco? Será que Deus também não se preocupa com o nosso ser carnal? Eu falo aqui carnal no sentido do lado natural do homem, o nosso corpo físico? Sim, Deus se preocupa. Tanto que a palavra do Senhor nosso Deus nos ensina, o Senhor Jesus prometeu, no capítulo de número 14, do Evangelho segundo escreveu São João, do versículo 1 até o versículo 3, ele disse que nós não devemos ficar perturbado, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para junto de mim, para que onde eu estiver, estejais vós comigo. O Senhor Jesus se preocupa com o seu povo. O Senhor Jesus fez uma promessa de levar o seu povo para viver juntamente com ele para todos sempre. E até mesmo aqueles que estiverem mortos no momento em que o arrebatamento da igreja acontecer, há sim um cuidado todo especial de Deus para com os seus corpos. Porque o apóstolo São Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 51 e 52, ele nos ensina que mesmo aqueles que estiverem mortos irão ressuscitar. Ou seja, nem mesmo um osso do cristão vai ficar neste mundo. Então veja, o Senhor Deus se preocupa com o nosso corpo físico. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. E o templo do Espírito Santo não deve ser como os templos de espíritos imundos. O que eu quero dizer com isto? O cristão, o homem e a mulher que serve a Deus, precisa ter um cuidado todo especial com o seu corpo. Precisa ter um cuidado todo especial com a sua maneira de viver, com o seu modo de viver, com as suas roupas, com aquilo que ele faz com o seu corpo. Então, este é um assunto que, embora desprezado atualmente, no passado foi ricamente ensinado a respeito dele. E não é à toa que a igreja do passado, a igreja de anos atrás, vivia um nível espiritual muito melhor do que a igreja atual. Isso é uma realidade, ninguém pode mentir e negar esta verdade. Por quê? Porque o povo tinha preocupação em consagrar ao Senhor Deus o seu corpo, a sua maneira de vida, a sua maneira de se vestir. Um cristão era reconhecido de longe pela sua maneira de andar, pela sua maneira de vestir. Um cristão era reconhecido de longe pela sua forma de se apresentar. E aqui eu não estou falando dos hipócritas, não estou falando daqueles que por fora têm uma aparência de piedade e por dentro são sepulcros caiados. Não é isto. Eu estou falando, sim, que o cristão era reconhecido pela sua maneira de viver. O cristão era reconhecido pela sua maneira de vestir. E hoje, infelizmente, faz vergonha a situação de muitas pessoas. É certo que algumas
não sabem se comportar porque não foram ensinadas. Mas o certo é que tem muita gente sendo ensinado e agindo com rebeldia. Então, meu irmão e irmã, considere isso. Deus se preocupa com o seu corpo. Quando Jesus voltar, ele deseja arrebatar o seu corpo. Quer você esteja vivo, quer você esteja morto. Então, consagre o seu corpo para o Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida para a glória do nome